peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Vamos voltar agora sim a Malaquias. A mensagem que eu te quero pregar é o primeiro sermão desta nova série de mensagens. O título da mensagem é o título desta série de mensagens, Dúvidas Sinceras. Eventualmente já terão visto a imagem que ilustra esta série de mensagens, sempre chamativa, talentosa, feita pelo nosso irmão Vinícius Correia. Ele esteve no primeiro turno. Só de olhar para a imagem do cartaz, dava para pregar uma mensagem, mas nós, como somos protestantes, não somos guiados pela imagem, somos guiados pela palavra, mas sem dúvida que está a abrir o nosso apetite. Então, por isso, a mensagem que eu trago esta manhã chama-se Dúvidas Sinceras. E é uma coisa boa que Deus ouça as nossas dúvidas sinceras, porque esta é uma das coisas que eu te quero dizer nesta primeira mensagem, é que Deus ouve as nossas dúvidas. Deus ouve as nossas perguntas. Poderia, por alguma razão, dar-se o caso de Deus não nos ouvir quando nós lhe fazemos perguntas. Poderia dar-se o caso de Deus levar a mal quando nós somos sinceros e revelamos a nossa falta de fé. Graças a Deus que Deus nos ouve. Amém? Graças a Deus que tu não precisas de ser hipócrita e fingir certezas que não tens. Que bom é Deus ouvir as nossas dúvidas sinceras. Mas deixa-me dizer, ainda há uma notícia melhor do que a notícia de Deus ouvir as nossas dúvidas sinceras. É que Deus, além de ouvir as nossas dúvidas sinceras, Ele tem um plano que é, graças a Jesus, através de Jesus, nós termos o pecado que nos pesa mudado em santidade. Vou voltar a repetir. Que bom que Deus ouve as tuas perguntas. Que bom que Deus ouve as tuas dúvidas sinceras. Mas ainda é melhor que Deus, através de Jesus, mude o peso do teu pecado em santidade, em vida completa. É esta a mensagem que eu te quero pregar. Mas uma vez mais, nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa fazer isto acontecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã, nesta casa de oração. Senhor, coisa boa quando nós nos encontramos aqui ao domingo, o primeiro dia da semana. Há muitas emoções que acontecem quando nós estamos reunidos em igreja. Há alegria, há excitação, às vezes há tristeza, há despedidas. Tudo pode acontecer quando os cristãos se juntam, Senhor. Nada há como a Tua presença revelada através da Tua palavra, Senhor. E é por isso que nesta hora nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, que a Tua mensagem aconteça na nossa vida. Usa a nossa cabeça, livra-nos das distrações. Usa o nosso coração, desimpede as nossas emoções, para que a nossa aceitação desta palavra seja a aceitação de comida espiritual para nós. Que nós comamos o prato. Ó Senhor, que nós não deixemos nada, que nós possamos alimentar-nos espiritualmente de tudo o que Tu planeaste para nós. Queremos sair daqui cuidados, queremos sair daqui alimentados pela Tua palavra e por isso oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder com convicção? Amém. Volta ao texto. Perguntaram-me nesta manhã, vamos fazer hoje a leitura do livro inteiro? Porquê? Porque a Lapa, esta igreja, tem um hábito de quando começa a estudar livros novos, se eles não forem demasiado grandes, de fazer a leitura toda aqui. Mas hoje, eu não trago esse plano, meus irmãos. Nós não vamos ler Malaquias do início ao fim. Folheia aí a tua Bíblia, só para ver. Não seria muito tempo. Repara, nós já lemos livros maiores do início ao fim aqui. Só para vos lembrar um que foi bem grandinho, foram mais de 40 minutos a ler. Lembram-se a carta aos Hebreus? Foi lida do início ao fim aqui. Nós hoje não vamos
fazer a leitura completa desta carta por uma razão, porque eu vou pedir-vos trabalho de casa. E eu sei que o nosso ambiente, com a proximidade do verão, começa a ser desligar-se de qualquer tarefa, de qualquer trabalho de casa, mas eu vou pedir-te um trabalho de casa. Que é que tu, durante a semana, leias em voz alta, o livro de Malaquias. Durante a semana, que tu arranjes alguns minutos, a carta lê-se rapidamente, e leias em voz alta, te ouças a ti próprio a ler a carta de Malaquias, para que a carta de Malaquias, só pelo facto de estares a ler em voz alta, comece a pregar para a tua vida e que possas fazê-lo. Meus irmãos, eu no próximo domingo, portanto é trabalho de casa para terem tempo, eu no próximo domingo vou perguntar quantos é que fizeram o trabalho de casa. E vocês vão ter de levantar a mão. Portanto, livra-te de uma pequena humilhação pública no próximo domingo. Claro que podes sempre mentir. Vocês sabem. Quando vocês mentem, vocês sabem que têm o talento para mentir. Agora, não é um grande plano de Deus para a tua vida, tu estás a mentir no próximo domingo, quando eu disser assim, levanta a sua mão quem leu em voz alta o livro de Malaquias. Então, não se esqueçam, próxima semana eu vou pedir que os verdadeiros se exprimam. Então, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que, dependendo da tradução que nós temos, nós podemos ter um verso, diferente. A leitura que eu fiz dizia peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Outras traduções podem ter, pura e simplesmente, palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Por exemplo, esta outra tradução que eu tenho aqui à frente. Outras traduções podem até ter a ideia de oráculo. Então, porquê é que peso aparece aqui? E hoje a palavra peso vai ser muito importante ao longo desta mensagem. A palavra peso, no hebraico, significava isto mesmo. Aquilo que custa carregar, que está relacionado com uma mensagem que vem de Deus. Portanto, uma mensagem de Deus que custa carregar. Porquê? Porque critica as nossas vidas e pode até significar não apenas uma crítica de Deus à nossa vida, mas um chumbo de Deus à nossa vida. Um teste que Deus faz e que nos informa que nós reprovamos. Então, nesta ideia de peso, que tu encontras aí no verso 1 do capítulo 1 de Malaquias, tu tens a ideia do custo, que é a mensagem que, quando vem de Deus, critica as nossas vidas e pode chegar ao ponto de, testando as nossas vidas, de verificando como nós estamos a viver, significar que Deus reprova a maneira como nós estamos a viver. Esta era uma ideia que podia ser encontrada noutras partes da Bíblia e no Velho Testamento em particular. Por exemplo, no livro de Isaías há um peso em relação à Babilónia, uma avaliação em relação à Babilónia. No livro de Naum há um peso em relação a Nínive, à cidade de Nínive. E no caso deste livro, Malaquias, o último que nos aparece no Velho Testamento, Malaquias está a ser responsabilizado por Deus para confrontar o povo judeu que vivia na Jerusalém de 100 anos depois do regresso do cativeiro da Babilónia. Então, vamos rapidamente fazer aqui um contexto. Malaquias tem uma tarefa, que é falar em nome de Deus, trazer a mensagem de Deus. O ministério dele é trazer a mensagem de Deus. Para onde? Para Jerusalém, 100 anos depois, cerca de 100 anos depois do regresso do cativeiro da Babilónia. Há 2 cativeiros que marcam a Bíblia no Velho Testamento. O primeiro no Egito, que marca o povo de Israel, o povo judeu. O segundo na Babilónia. O da Babilónia leva cerca de 70 anos. Nós não sabemos o que é passar uma experiência de cativeiro de 70 anos. Graças a Deus. Tu não sabes. Mas este povo, quando veio do cativeiro, 100 anos depois encontra-se na circunstância em que Malaquias precisa de trazer uma palavra para este povo. Logo, a responsabilidade de dizer o que Deus quer pesa. Vais encontrar essa frase agora aqui projetada. A responsabilidade de dizer o que Deus quer pesa. E há
algo que eu preciso de assumir logo no primeiro domingo em que começo a pregar esta série de mensagens nova. No passado, nós já temos procurado, em épocas em que o verão começa, ter séries de mensagens que de alguma maneira se adequam ao ambiente de verão. Aliás, para aqueles que estão há mais tempo na Lapa, recordam-se, por exemplo, aqui há 3 anos, nós tivemos uma série de mensagens bem veraneante que se chamava, quem é que se recorda? Chamava-se Frutos de Verão. O cartaz que o Hugo fez parecia a decoração de uma gelataria. Era lindo, era lindo. Também aproveito para dizer aos irmãos, a Algés vai fazer essa série de mensagens agora. Portanto, quem quiser uma coisa mais leve, passa a ir a Algés. Mas eu quero assumir que, de facto, esta série de mensagens, por conta de ser em Malaquias, traz um clima adverso. Um clima adverso. Voltem ao verso 1. Palavra do Senhor, ao peso do Senhor. Qual é a palavra que tem a seguir? Palavra ao peso do Senhor e a seguir? Contra. Eu não vou conseguir pregar estas mensagens de uma maneira justa, evitando o tom contrário que Deus assume em relação ao seu povo. Tenho de admitir que se nós estamos a começar uma série de pregações de verão, esta pode parecer a menos veraneante da história recente da Igreja da Lapa. E não vou poder fugir a isso. Portanto, estou já a avisar, não para desencorajar os irmãos, mas para vos encorajar que sim, esta série de mensagens vai colocar-se contra a tua vida. Deixa-me ir mais longe. A Bíblia não esconde que o melhor que nos pode acontecer é muitas vezes Deus estar contra nós. Palavra do Senhor contra Israel. Vamos aplicar isto à nossa vida? Série de mensagens na Lapa contra a Lapa. Mas já pensaste no paradoxo maravilhoso que é? Até quando Deus é contra nós, Ele é a nosso favor. Amém? Até quando Deus é contra nós, Ele é a nosso favor. Por isso, esta série de mensagens vai desde já assumir que a responsabilidade de dizer aquilo que Deus quer para a nossa vida pesa. Qual era a vida daquela gente para merecer uma mensagem destas? Então, eles tinham voltado do cativeiro da Babilónia. Há 2 livros no Velho Testamento que contam especialmente a história do regresso do cativeiro, no que diz respeito à reconstrução de Jerusalém e do templo em particular. Lembram-se? O livro de Esdras e o livro de Neemias contam as histórias do regresso do povo de Israel do cativeiro. E com o templo reconstruído, e não esqueçam o impacto que o templo tem naquela cultura. Os judeus sabiam que nenhum lugar circunscreve Deus. Portanto, os judeus sabem que Deus não fica limitado por lugares físicos, mas é verdade que o templo tinha uma simbologia importante da presença do Senhor. Então, o templo está reconstruído, aquelas pessoas já vivem na Jerusalém reabitada, mas as expectativas da Jerusalém pós-exílio não se concretizaram. As expectativas da Jerusalém pós-exílio não se concretizaram. Por uma razão muito central. Eles esperavam o Messias. E o Messias era alguém que seria enviado por Deus para restabelecer Israel não só à melhor glória do passado, mas para dar a Israel uma glória que nem no passado tinha visto. E o Messias não tinha chegado. Então, se é verdade que eles chegaram de novo à sua cidade, e que isso era importante, o Messias não está lá. E quem mora em Jerusalém agora, na época de Malaquias, 100 anos depois desse cativeiro, no fundo não está a viver de um modo tão diferente como as pessoas que viviam na Jerusalém antes do cativeiro.
E uma das coisas que tu aprendes, e eu sei que pode parecer estranho para quem não está familiarizado com a Bíblia, por isso é que deves ler a Bíblia mesmo quando não a entendes. Aliás, deixa-me dizer, nenhum crente entende sempre tudo da Bíblia. É por isso que é o Espírito que nos conduz na leitura dela. Mas uma das coisas que pode parecer estranho quando tu lês a Bíblia é que, por exemplo, quando se fala nessa experiência traumática que o povo de Israel tinha tido, que o povo judeu tinha tido, quando foi parar à Babilónia, uma das coisas que tu te apercebes é que a Bíblia diz, sem pedir desculpa, que Deus fez isso para castigo do povo. Portanto, o povo tinha ido parar à Babilónia para aprender a valorizar Deus. Agora que ele tinha voltado, supostamente o povo deveria ter aprendido a lição, mas não. 100 anos depois, eles estavam tão mal como estavam os judeus antes do cativeiro da Babilónia. Tudo diferente, tudo na mesma. As circunstâncias tinham mudado, mas tudo permanecia na mesma. Por isso gostava que tu considerasses isto. Tentando aplicar esta mesma facilidade que nós temos de cair nos mesmos erros daquelas pessoas. De até quando as circunstâncias mudaram favoravelmente a nosso favor, nós permanecermos na mesma. É quando já devíamos ter mudado, mas ficamos na mesma, é quando já devíamos ter mudado, mas ficamos na mesma, que nos pesa ainda mais a vontade de Deus. É quando já devíamos ter mudado, mas ficamos na mesma, que nos pesa ainda mais a vontade de Deus. Este também é o nosso plano. Esta é a nossa bússola para esta série de mensagens em Malaquias. Começarmos por nos identificar com as pessoas que encontramos na Bíblia. A Bíblia não é apenas o lugar onde tu encontras pessoas que têm uma história diferente da tua. Ah, que interessante esta história, não conhecia. A Bíblia é o lugar onde tu encontras pessoas que têm uma história diferente da tua, mas quando tu lês essas histórias de coração aberto, com o Espírito a guiar-te, a dar-te discernimento, tu vais ter a perceber que a Bíblia está a falar acerca de ti, mesmo que nunca tenhas vivido as circunstâncias que estás a ler lá. Então é isso que nós estamos a assumir em junho de 2025, que, à semelhança deste pessoal aqui, nós também já deveríamos ter mudado e não mudámos, e quando já deveríamos ter mudado e não mudámos, pesa-nos a palavra de Deus, pesa-nos a vontade de Deus. Ela é um peso para nós. Quero demonstrar-te rapidamente como é que isto acontece aqui no livro de Malaquias. Por isso vou dar-te alguns segundos para tu folheares. Okay? Folheia aí o livro de Malaquias, são 4 capítulos. Folheia para veres os títulos e para tentares familiarizar-te um pouco com este livro. O livro vai seguir um esquema que eu quero demonstrar. É um esquema interessante. 6 vezes Deus vai fazer acusações ao seu povo. Portanto, 6 vezes haverá oráculos, mensagens de Deus, palavras de Deus, em que Deus vai apontar ao seu povo coisas que estão erradas. E 6 vezes o povo vai defender-se. Como assim, Senhor? 6 vezes Deus vai dizer alguma coisa que não está a correr bem, e 6 vezes o povo vai dizer, como assim? E deste diálogo, é retirada sempre uma lição, que é aquela lição que nós queremos aplicar as 6 vezes também a nós. Portanto, encontras agora isso, este esquema, 6 vezes Deus acusa o seu povo, 6 vezes o povo tenta defender-se e daí sai uma breve lição. E deixa-me dizer-te os 6 fenómenos que Deus vai apontar ao seu povo. Em primeiro lugar, no texto onde nós estamos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, isto, se Deus quiser, fica já para a semana, Deus vai denunciar que Israel duvida do amor de Deus. Israel duvida do amor de Deus. Nós até podemos pensar, esta acusação até nem é assim tão má. Duvidar do amor de Deus, se calhar, não é o pior pecado que eu posso praticar. Calma. Não quero revelar cenas dos próximos capítulos do sermão da próxima semana, e eu espero que estejas cá de volta para ouvi-lo. Mas uma das coisas que está em causa quando nós duvidamos do amor de Deus é que quando nós duvidamos do amor de Deus, mesmo que não o façamos com intenção, nós no fundo estamos a achar que amamos melhor do que Deus nos ama a nós. E deixa-me dizer, isso é um pecado grave. Deixa-me só tentar ilustrar.
tu és tentado, eu também sou tentado a isso, é que quando a vida não te corre de acordo com as tuas expectativas, tu és tentado muitas vezes a pensar assim, Deus não está a cuidar de mim da maneira certa. Se Deus me amasse como eu julgo que Ele me deveria amar, eu deveria estar a viver isto, isto e aquilo. Como eu não estou a ter as expectativas cumpridas, Deus não me está a amar. Então nós começamos a duvidar do amor de Deus. Tu já pensaste na gravidade que é isso? É tu, no fundo, mesmo que não o digas em voz alta, mesmo que não processes isto conscientemente dentro da tua cabeça, o que tu estás a colocar-te é num lugar de juízo acima de Deus e é como se estivesse a querer ensinar a Deus como é que se ama alguém. Deus, se tu me amasses, eu não estaria a viver aquilo que preferia não estar a viver. E Deus começa por acusar o povo. Vocês dizem que eu não vos amo. Então este vai ser o sermão da próxima semana. Segunda acusação, Malaquias 1, verso 6. Vai do verso 6 mais ou menos até o verso 9 do capítulo 2. Malaquias 1, 6 a 2, 9. Deus vai dizer ao povo, vocês andam a desvalorizar o louvor que me devem. Vocês não me andam a louvar como deve ser. Vocês não me andam a louvar como deve ser. Terceira acusação. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso 16. Questão do divórcio. Casamentos em crise. Casamentos em crise. Terceira acusação. Quarta acusação. A justiça de Deus é colocada em causa. Encontras isso a partir daí, sobretudo do verso 17 do capítulo 2. E vai até ao verso 6 do capítulo 3. A justiça de Deus é colocada em causa, que não é tão diferente assim de nós duvidarmos que Deus nos ama. Ok? É quando nós achamos que Deus não está a ser suficientemente justo connosco. Então a justiça de Deus é colocada em causa. A quinta acusação, Malaquias 13, e a partir do verso 7 até o verso 12... vem aquela questão que talvez alguns de nós, aqueles que cresceram na igreja, até se lembravam que Malaquias falava neste assunto. Aquele assunto, não é? Aquele assunto. Malaquias, acho que falo nele. Qual é esse assunto que vocês até se lembram, meus irmãos? É o assunto do dízimo. Vai ser um verão, meus irmãos. Vai ser um verão. O que é que nós não vamos tratar? O que é que vai ser complicado que a gente não vai tratar? Dízimo. Então as pessoas não estavam a ser fiéis com as suas ofertas. Último, sexta acusação de Deus. Malaquias 3, a partir do verso 13 até ao 18. E depois há um final que já não está dentro do âmbito destas acusações. Então, qual é a última acusação? O povo pergunta-se por que razão é que parece que só os maus é que se dão bem. E Deus vai acusá-los disso. No fundo, o povo acha que quem se dá bem na vida são os maus. E Deus acusa-os por esta opinião que eles têm. Então, muito sucintamente, voltando agora ao verso 1, capítulo 1, verso 1, Malaquias sentia o peso desta mensagem. E deixa-me ser sincero contigo, milénios depois, eu acho que qualquer pregador que trate deste texto também vai sentir o peso desta mensagem. E por isso os irmãos agora vão ter alguma paciência, mas eu vou também partilhar convosco o peso que eu sinto. Porque seria muito triste se ao pregar um texto destes, sobre peso, sobre a palavra do Senhor, nada me pesasse, nada me tocasse. Por isso, com muita sinceridade, deixem-me começar pela primeira acusação que nós teremos de tratar. É um peso quando nós duvidamos mais do amor de Deus do que do nosso próprio amor. E não deixa de ser revelador que este vai ser o primeiro lugar por onde nós vamos começar. Tu precisas de reavaliar a maneira como pensas acerca do amor de Deus por ti. E muitas vezes nós andamos a viver crises porque achamos que a nossa vida está a ser injusta, como se Deus não soubesse usar coisas difíceis na nossa vida a nosso favor. Agora falo para aqueles que eventualmente esta manhã estão a passar por esta tentação, que devem admiti-la.
Para aqueles que, por alguma razão, nesta manhã, pensem assim, eu não merecia estar a viver o que eu estou a viver. E quando dás por ti, a seguir vem mesmo um sentimento de, se Deus me amasse, eu não vivia isto. Eu quero encorajar-te e não apenas contrariar-te. Mas quero dizer-te do problema grave que é nós acharmos que Deus não tem a capacidade de, nas circunstâncias que nós preferíamos não viver, Ele fazer alguma coisa de bom com a nossa vida. Amém? Se tu estás a passar por circunstâncias difíceis hoje, eu gostava, eu não tenho esse poder. Não sou nenhum super pregador evangélico com esse tipo de poderes. Eu gostava mesmo de, por exemplo, tu trazias o teu problema e eu tinha aqui uma cena qualquer, uma oração especial, um dom especial, e o problema desaparecia da tua vida. Eu gostava de fazer isso. Eu juro que eu gostava de fazer isso. Não tenho como. Mas uma das coisas que muitas vezes é o meu trabalho dizer-te com a Bíblia aberta é não deixes que aquilo que tu estás a viver e preferias não viver te minta acerca do amor de Deus. Provavelmente estás a viver essa dificuldade porque Deus, amando-te, através dessa dificuldade, vai-te levar a um lugar melhor. Por isso, não julgues que és melhor a amar do que Deus. Tu não és melhor a amar do que Deus. Precisamos desta série de mensagens, certo? Mas nós sentimos o peso quando, por exemplo, lidamos com a timidez do nosso louvor. É suposto que tu sintas o peso quando o teu louvor é tímido. E não estou a falar agora apenas de música. Deixem-me dizer, vamos falar de música só uns segundos. Também estou a falar de música. Também estou a falar de expressão na igreja. O louvor é uma coisa íntima, que se manifesta publicamente. Cada um tem a sua inteireza de adorar como deve. Não há um modelo externo de adoração. Se diga assim, crente que é crente deve louvar assim, com estas características físicas. Não existe isso. Mas deixa-me dizer-te, porque eu sinto esse peso e partilho esse peso hoje contigo. Eu sinto o peso da timidez do louvor desta igreja. E não estou a falar só de música, mas eu sinto o peso da timidez do louvor desta igreja. Nós precisamos desta série de mensagens. Falo não só até nos cultos, mas falo fora dos cultos. O desejo de louvar a Deus. A timidez do nosso louvor. Penso também, e aproveito, penso também naqueles que servem nesta área. Ainda bem, meus irmãos, que se tu estás a servir na área da adoração, da música, do culto, ainda bem que nós contamos contigo. Mas o nosso louvor às vezes é tímido e nós não somos excelentes. Isto deveria pesar-nos. O louvor da Lapa não é por causa de mim, nem por causa do pastor Filipe. O louvor da Lapa tem de ser excelente, porque o nosso Deus é excelente. Se tu não vens com a fasquia na excelência, não te des ao trabalho. A gente vai conseguir sobreviver sem ti. Acredita, eu vou conseguir sobreviver sem ti. O nosso louvor é tímido, isto devia pesar-nos. Mais, só vamos no segundo, ou vamos agora ao terceiro novamente. Meus irmãos, coisa séria. Eu sinto o peso quando a crise que acontece nos casamentos desta igreja existe, e quero dizer-vos isso. E não são tão poucos casamentos assim aqueles que na nossa igreja estão em crise. Estou a dizer isto oficialmente. Não são tão poucos assim os casamentos que nesta igreja estão em crise. Eu sinto o peso. É bom que a igreja também sinta. Nós já deveríamos ter mudado. Pesa-nos agora a vontade de Deus, quando assuntos como o casamento são tratados, porque a mudança já deveria ter sido vivida. Sinto-me pesado
Quando nós nos justificamos mais a nós próprios do que a Deus, a tal questão de duvidar da justiça de Deus. Como é que isto se faz na prática, Tiago? Eu vou-te dizer. Quando nós passamos a vida com justificações. Sabes, a palavra justificar vem da palavra justiça. Quando nós somos ricos num vocabulário de justificações, o que nós estamos a dizer, mesmo que não o tenhamos assumido, é que nós achamos que somos mais justos que Deus. Porque quando alguma coisa nos acontece e nós somos confrontados, nós temos justificações. Isto, aquilo. Se tu soubesses. Sabes, tem sido muito difícil. E todo o discurso de justiça está em nós para defendermos a nossa, não para defendermos a justiça de Deus. Então, uma igreja que se justifica, que tem sempre justificação. Há alguma coisa que se lhe pede. Eu ia. Eu estava a contar ir. Eu quero muito. Mas, depois há sempre uma justificação. É uma igreja que acha que a justiça própria de cada pessoa é maior do que a justiça de Deus. Quinto, penúltimo assunto, quando falarmos no dízimo, meus irmãos, não é só acerca de dízimo, até porque esta igreja é clara quando diz assim, dízimo não é mandamento. Dízimo era uma prática do Velho Testamento que nós consideramos saudável para o Novo. Vou voltar a repetir para que não haja dúvidas. Dízimo não é mandamento. Um cristão não tem um mandamento de dar dízimo. Sabem qual é o mandamento que o cristão tem? Jesus abreviou-os para nós. Quais são os mandamentos que Jesus abreviou para nós? Que tu ames a Deus com toda a tua alma, mente e forças e que ames o teu próximo como a ti mesmo. Jesus abreviou, fez-nos a vida fácil, abreviou-nos os mandamentos. E não disse, e que deu o dízimo. Não é, dízimo não é mandamento, mas também quer dizer, preto no branco, é uma prática que nós achamos que é saudável. Vem do passado, uma tradição velho-testamentária que nós achamos que é saudável. Portanto, não é só acerca do dízimo, mas deixa-me dizer, vamos pregar sobre dízimo. E acho que desta maneira, não sei se já pregámos alguma vez. Sim, porquê? Porquê? Porque eu sinto o peso da generosidade que deveria existir e que não há. Não me entendam mal, eu não estou a dizer que não há muita generosidade na nossa igreja. Se tu estás a ser generoso, tu sabes. Mas as nossas contribuições, não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Vou repetir, não é só dinheiro, mas também é dinheiro, também é dízimo. Também é dízimo. Por fim, sinto o peso, como Malaquias sentiria, quando nós admiramos mais a vida dos descrentes do que a vida dos crentes. Meus irmãos, eu luto com essa tentação também. Tiago, como é que se cai nesse erro? É simples. Quando tu achas que os maus é que se dão bem e, de repente, a vida dos maus começa a seduzir-te. Os maus é que se dão bem. De repente, tu olhas para os famosos, para os bem-sucedidos e tu queres ser como eles. Tu queres ser famoso, queres ter sucesso, porque mesmo que não o digas em voz alta, tu pensas, esta vida está boa é para os maus. E de repente começas a desejar a vida dos maus. E se te aparecer uma pessoa santa à tua frente, tu não dás nada por ela. Ela não te diz nada. Pode até às vezes parecer um desgraçado para ti. Então pensem bem nesta coisa triste. Que às vezes nós cristãos admiramos os maus que se dão bem. Já os crentes que não têm uma vida vistosa, não nos dizem nada, eles não são uma inspiração para nós. Esta série de mensagens em Malaquias servirá para que cada um sinta o peso da mudança que já deveria ter acontecido, mas que nós temos atrasado. Esta série de mensagens de Malaquias servirá para que cada um sinta o peso da mudança que tem atrasado. E eu aqui quero enfatizar individualmente agora. Tu não vais sair hoje da igreja a dizer: "Ei, pastor, obrigado que escolheste esta série de mensagens porque o meu marido está mesmo a precisar, a minha mulher está mesmo a precisar, porque aquele irmão, o irmão Chico, está mesmo a precisar, muito bem escolhido." Ei, grande apontaria. Eu sei de uns quantos aqui que estão a precisar de ouvir esta série de mensagens. Para as mudanças que tu, individualmente, tu já devias ter feito.
Eu não sei como é que nós vamos sobreviver a esta série de mensagens, meus irmãos. Eu acho que vou desistir para ir ao terceiro sermão e o Filipe depois pega nelas. Mas é este o peso que eu quero partilhar convosco nesta manhã. É este o peso que eu quero compartilhar convosco nesta manhã. Agora, para terminar, o Tiago arranja uma maneira mais airosa de nós sairmos desta mensagem. E tu sabes qual é a maneira airosa de nós termos de sair desta mensagem. É que eu ainda não te falei de Jesus e eu vou-te falar de Jesus. Quem é que não atrasou a mudança necessária? Quem é que assumiu de frente o maior peso de todos? Não fui eu, não foste tu, foi o nosso Senhor Jesus. Jesus avançou. Alguma coisa precisava de ser feita e Jesus desceu da sua glória, como diz Filipenses 2, para resolver de uma vez por todas a mudança que tinha de ser tratada. Para ele, Jesus, não foi igual para Malaquias. Malaquias deveria sentir-se pesado a dizer o que tinha para dizer. Ainda assim, para Malaquias era uma mensagem. Era a vida dele, claro, como profeta, que não podia ser hipócrita, tinha de viver aquilo que pregava, mas para Malaquias o peso não foi o peso que foi para Jesus. Porque Malaquias transmitiu o peso, mas Jesus suportou o peso. Jesus, na cruz, tratou da mudança que precisava de haver entre nós e Deus. E por isso suportou o peso de uma mensagem que para ele não era apenas uma mensagem. Era um fardo. O fardo dos teus pecados e dos meus pecados. Por isso nós podemos terminar esta série de mensagens com esperança e alegria, meus irmãos. Sim, nós planeamos um tempo exigente e eu espero que no próximo domingo não só voltes, como tragas alguém contigo e digas: pá, começou uma série de mensagens, olha, vai ser um massacre, vem assistir. Se for isso que atrai as pessoas à igreja, usa isso. Vem, porque eu acho que aquilo vai virar. O ponto é este. Se Jesus não tivesse tratado do assunto, não havia esperança nenhuma numa série de mensagens como esta. Mas a minha oração neste dia, e acredito que deve ser a tua também, é que tu possas olhar uma vez mais para aquilo que Jesus fez e realmente confiares que aquilo que Ele fez, morrendo e ressuscitando por ti, tem um poder tal que te é dado um poder a ti consequente de conseguires viver a mudança que a santidade te exige. Vou voltar a repetir. Aquilo que aconteceu na cruz, pelo facto de Jesus, sendo homem, sendo Deus, ter dado a sua vida, tem um poder tal que depois de Ele morrer, Ele ressuscita e através do Espírito Santo Ele dá-nos um poder para nós mudarmos de acordo com a vontade dEle. Se a primeira parte desta mensagem foi para ti, ou pelo menos eu espero que tenha sido para ti, alguma coisa como o pastor está a pregar alguma coisa que eu posso reconhecer, ele está a falar de mim, porque ele também está a falar dele próprio, ele está a falar de mim. Se eu espero que o primeiro momento nesta mensagem seja tu dizer sou eu, espero que este momento final tu também digas sou eu, no sentido de a mim me foi dado o poder pelo Espírito Santo de eu mudar. Tu tens o poder. Não é porque és proprietário do poder. Deus dá-te o poder. Porque depois dele ter feito aquela despesa na morte do seu filho, tu vais achar: Senhor, isso não paga a mudança que eu preciso de fazer. Só Jesus não chega. A minha vida é tão complicada. Tu sabes. Tu nunca dirias uma coisa destas. Então, se tu não dirias uma coisa destas, vive a partir do poder que Jesus te dá. Porque, por causa dele estar connosco, pelo seu amor por nós, de que nós não queremos duvidar nunca,
É-nos dado o poder para nós fazermos as mudanças que temos atrasado. Vamos responder agora louvando o seu poder, o seu nome, a sua glória, o seu nome. Convido a igreja, podemos ficar de pé.